nós vamos estar ministrando nessa noite em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1. E faremos a leitura até o versículo 13, para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. Se todos abriram, diz assim a palavra do Senhor. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem acima há pouco diz, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? E que Deus nos ajude a expor e a entender a sua palavra nessa noite, ok? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Mais um domingo que o Senhor reservou para revelar-se a nós, para revelar a tua glória à tua igreja. Pai, fala aos nossos corações, mediante o texto que lemos, que o Senhor possa, Deus, me dar a capacidade de, com clareza, expor o texto e aplicar a vida da tua igreja. E que todos nós, que toda a tua igreja, possa receber do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Lembro-me que no domingo passado, eu compartilhei com os irmãos algumas das minhas façanhas, quando eu pensava que era um bom atleta. A grande questão, os irmãos devem estar lembrados que o que me fez concluir e chegar à frente naquela corrida que eu participava, uma corrida de ciclismo, era justamente o foco que eu mantive na linha de chegada.
Porque quando a gente olha para o fim, nós temos a capacidade de suportar o sofrimento que está no meio durante uma longa jornada. Apliquei essa verdade chamando a atenção dos irmãos ao fato de que Jesus ele é o nosso objetivo. E é exatamente colocando os nossos olhos em Cristo, depositando em Cristo o nosso pensamento, a nossa fé é que nós iremos perseverar até o fim. O capítulo 3 chama-nos a atenção exatamente para aqueles que não desfrutaram da promessa de Deus por conta da sua incredulidade. O capítulo 4 que lemos agora, irmãos, chama a atenção daqueles que creram, mas mesmo assim precisam perseverar até o fim. Bem, eu não contei para vocês o final da história. Eu disse apenas que cruzei a linha de chegada na frente porque mantive o foco, mas essa é a história verdadeira, mas ainda não é a história toda. Porque na realidade, aquela semana, os últimos 15 dias que antecedeu aquela prova, para mim foi extremamente exaustivo. Nós passamos uma semana no estado da Bahia e houve competições durante 7 dias. E eu lembro-me que teve um dia que houve competições de manhã e de tarde. Então chegar naquele 5 de agosto de 1997 foi desafiador. Ganhar aquela prova foi exaustivo. E além de desejar o troféu de primeiro lugar, eu desejava algo mais. Quando eu cruzei aquela linha de chegada, o meu maior desejo era ir para casa porque eu precisava de descanso. Descanso, irmãos, era algo que me dominava naquele momento. Estava exausto, a musculatura totalmente dolorida, afinal de contas foram quase 90 quilômetros de pedalada. E descanso era o que eu mais desejava naquele momento. Se você fizer uma leitura muito atenta aos 12, 13 versículos que lemos, a palavra descanso surge exaustivamente. Descanso vai surgir no verso 1, vai surgir no verso 3, vai surgir 2 vezes no verso 3, vai surgir no verso 5, vai surgir também no verso 6, nós vamos encontrar a palavra descanso no verso 8, no verso 9, no verso 9, no verso 10. Nós vamos ter uma variação de descanso, descansa e descansou, também no verso 10. Nós vamos encontrar a palavra descanso, meus irmãos, nesse capítulo, porque é exatamente a intenção do autor de nos chamar a atenção para o descanso. Mas diferente do descanso que eu precisava das minhas fadigas físicas, naquele momento de um atleta que estava cansado, o descanso aqui, irmãos, é superlativo, é superior, vai além ao descanso que eu necessitava naquele momento. Porque o descanso aqui nos chama a atenção para a vida eterna. O descanso aqui, meus irmãos, nos chama a atenção para o descansar do labor desta vida, da era presente. Afinal de contas, nós não desfrutaremos de descanso pleno aqui, mas o texto está falando que haverá um descanso pleno no porvir. Você deve estar lembrado que uma temática que fundamenta todo o livro de Hebreus é exatamente o fato de Jesus ser tratado e tido como sendo aquele que é superior a tudo e a todos. Motivo do qual no capítulo 1 Jesus é superior aos anjos, no capítulo 3 Jesus é superior a Moisés, consequentemente superior também a Arão, o irmão de Moisés, o sacerdote, e agora Jesus ele é posto numa condição superior a Josué. Observe que lá no verso 8 diz, porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia.
A questão é que o descanso prometido ao povo de Israel, aqueles que saíram do Egito, estava relacionado à terra de Canaã. E quem conduziu o povo a conquistar aquela terra, a entrar naquela terra, fora Josué, que substituiu Moisés, uma vez que Moisés havia morrido. Mas Josué não deu descanso ao povo. A vida na terra de Canaã, meus irmãos, não fora fácil. Eles tiveram que lutar, tiveram que trabalhar muito, tiveram que lutar contra povos inimigos e sofreram por conta da incredulidade em alguns momentos as sanções divinas. E daí fica claro que ali não houve descanso pleno. Eu quero lhe chamar a atenção a o que nós vamos chamar da teologia do descanso. Conforme a Bíblia fala, você já entende que aqui o descanso não é simplesmente descansar fisicamente depois de um dia de trabalho. Não é bem isso. Observe que o autor deixa claro que tipo de descanso é esse. Ele faz uso mais uma vez do Salmo 95 e cita o Salmo 95 3 vezes. Mas ele também faz uso de Gênesis capítulo 2, versículo 2. Eu chamo a sua atenção agora para o verso 4, quando ele diz: pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras, aí abre aspas, porque ele vai citar exatamente Gênesis capítulo 2, versículo 2. Aí ele diz: no sétimo dia Deus descansou da obra que realizara. Perceba que o autor, ele faz uso de recursos aqui. E ele está escrevendo para hebreus. Ele está escrevendo para pessoas que conhecem a palavra de Deus. Então ele não se preocupa em dar o endereço. Ele não vai dizer conforme Moisés escreveu no capítulo 2, versículo 2 de Gênesis. Ele não vai fazer isso. Ele diz, olha, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. E quando ele cita o texto, os seus leitores sabem a quem ele está se referindo. Ele está se referindo ao ato da criação. Pois lá está escrito que Deus cria todas as coisas em 6 dias, mas no sétimo dia Deus descansou. Que curiosidade. Será que o nosso Deus se cansa? Não, de maneira nenhuma. Deus, ele é absolutamente incansável, porque Deus não é homem, Deus não é necessariamente um ser humano que se cansa depois de um dia de trabalho. Então qual seria a interpretação do texto? Quando o texto diz que Deus abençoou o sétimo dia e descansou, é uma referência ao fato de que Deus concluiu toda a sua obra criadora. E Deus conclui a obra criadora criando no 6º dia o homem e a mulher como sendo, portanto, a coroa da sua criação. Apenas os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Aí no outro dia Deus descansou, ou seja, concluiu toda a sua obra criadora. Mas não apenas isso. Quando o texto diz que Deus descansou concluindo o que criou, ao mesmo tempo, Deus está estabelecendo um princípio para que os seres humanos, por Ele criado, obedecessem. E o princípio era o princípio do descanso. Fica claro que o sétimo dia foi o dia abençoado por Deus e todos os seres humanos deveriam trabalhar durante 6 e descansar 1. Essa mesma verdade vai ser outorgada por Moisés na lei. Quando ele escreve a lei, fica claro que o sétimo dia, o sábado, era o dia do descanso. A cada 6 anos, o sétimo, a terra deveria descansar. Tudo na comunidade de Israel estava fundamentado no princípio sabático. Mas tanto o princípio estabelecido por Deus na criação, quanto aquele que fora outorgado por Moisés, apontava para um descanso futuro. Apontava para aquele grande dia. Apontava para um descanso eterno. E nós tomamos conhecimento agora
que Davi, quando compõe o Salmo 95, que vai ser citado no capítulo 3 e novamente agora no capítulo 4, Davi também cria que aquele descanso em Canaã, na realidade, não foi o cumprimento do descanso prometido. E o autor aos Hebreus, ao citar Gênesis e ao citar o Salmo 95, deixa claro que ainda há um outro descanso. O descanso prometido por Deus, meus irmãos, ele se cumpre em parte em Canaã. Ele se cumpre em parte em todos os sábados que o povo descansou. Mas ele é apenas a sombra de um descanso que vem. É apenas a sombra de um descanso completo, pleno. É por isso que o verso 6, eu chamo a sua atenção agora, diz assim: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, que aqueles a quem anteriormente as boas novas, foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito: se vocês hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. E daí ele diz, no verso 8, que se Josué tivesse dado descanso ao povo, Deus não teria falado de um outro dia de descanso. Eu quero dizer aos irmãos que nós aguardamos ainda esse descanso sabático. Nós não guardamos o sábado, não é isso que eu estou dizendo. Mas o princípio do sábado aponta para o descanso eterno, a vida eterna com Deus, dada por Jesus Cristo. É exatamente essa, meus irmãos, a teologia do descanso. A grande questão é que agora nós somos chamados a perseverar na fé em Jesus Cristo para alcançarmos esse dia de descanso. Versículo 1 diz assim: visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Por que o autor está dizendo isso? Observe que eles estavam vivendo perseguições, eles estavam vivendo lutas. Alguns estavam abandonando a fé, apostatando a fé e retornando ao judaísmo. E daí o autor responde uma possível pergunta. A pergunta era: até agora nós estamos sofrendo, cadê o descanso que Deus nos prometeu? E daí o autor diz: não pense que o descanso, não pense que a promessa de Deus falhou. Aí agora vem um dos pontos confrontadores do texto, quando ele diz: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviu. Ele está dizendo: nós, aqui agora, ouvimos as boas novas do Evangelho, eles também no passado. A diferença é que eles não deram ouvidos, eles não creram, eles não ouviram e não ouviram com fé. Eles não deram atenção. O problema não está em Deus, Deus não falhou na promessa. O problema não está em quem pregou, o problema está em quem ouviu a pregação. E daí ele diz, olha que coisa interessante, nós ouvimos as boas novas, tanto quanto eles. O autor aos Hebreus está dizendo que aquele povo no passado, no Egito, ouviu a pregação do Evangelho. Eles ouviram falar de Jesus Cristo, a promessa da salvação, a promessa do Messias, mas eles não deram ouvidos. Você já ouviu aquela ideia de que se determinado pregador pregasse com mais fé, as pessoas se convertiam? Não é bem assim. Porque a conversão não depende da fé de quem prega, mas da fé de quem ouve.
Porque a palavra, sendo pregada verdadeiramente, ela vai surtir o efeito dependendo da fé de quem está ouvindo. Eu não tenho a capacidade de fazer gerar fé em seu coração. Mas você pode crer no que está sendo pregado ou não crer no que está sendo pregado. Ele está dizendo, eles ouviram através de Moisés, os profetas, eles ouviram a promessa. Moisés disse, virá um profeta maior do que eu, ele é maior do que eu e vocês devem seguir a ele. Era uma promessa da vinda de Jesus, era uma promessa messiânica. Nós tomamos conhecimento, à luz do Evangelho de João, que aquela serpente que Moisés levantou no deserto tipificava Cristo. O sacrifício tipificava Cristo. O próprio Israel, as festas de Israel apontavam para Cristo, mas eles não enxergavam. Moisés escreveu Gênesis capítulo 3, verso 15, que virá o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Era uma promessa, é uma promessa messiânica, mas eles não atentaram para isso. Eles blasfemaram contra Deus, eles murmuraram contra Deus, eles desejaram voltar para o Egito, e Deus falou no monte, e Deus estabeleceu os limites do culto, e Deus ensinou absolutamente todos os preceitos que deveriam ser obedecidos, mas eles não atentaram para a voz de Deus. Eles ouviram o Evangelho, meus irmãos, eles ouviram as boas novas da salvação, tanto quanto os primeiros leitores de Hebreus também ouviram. E é o mesmo Evangelho que vocês estão ouvindo hoje. E é por isso que a exortação é válida. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração. É por isso que a promessa ainda é válida, ainda há um descanso a desfrutarmos. E aí nós aguardamos ainda esse descanso. Observe o verso 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. É a citação do Salmo 95, que vai ser repetida no verso 5, e vai ser repetido novamente lá no verso 7. Muito bem, meus irmãos. O descanso foi prometido no ato da criação, foi reafirmado ao longo da história da salvação, e o autor aos Hebreus agora diz que ainda resta um descanso. Por que é que Jesus é superior a Josué? Porque Josué não deu descanso ao povo na terra de Canaã, como eu já lhes falei, mas Jesus é aquele que dá descanso ao seu povo. A grande verdade nessa noite é que nós somos chamados a perseverar em fé, crendo na pessoa de Jesus para desfrutarmos desse descanso eterno. Quero chamar a sua atenção a 4 pontos. Em primeiro lugar, o descanso é a bênção final de Deus para seu povo. O descanso é a bênção final de Deus para seu povo. Meus irmãos, essa vida é inevitavelmente uma vida de muitas lutas. Nós temos algum momento de trégua aqui, nós temos algum momento de sossego, de descanso, mas ainda não é o descanso de Deus. Nós somos abençoados por Deus e absolutamente ninguém aqui duvida disso. Quem aqui não é abençoado por Deus em alguma área de sua vida? Nós contemplamos que todos os dias desfrutamos das bênçãos de Deus. Deus tem nos feito a provisão diária e em algumas áreas nós temos recebido de Deus mais do que precisamos. Deus tem nos dado água para beber, Deus tem nos dado comida para comer, vestimenta, tem nos agasalhado no frio, tem nos dado alento e tem nos dado consolo no momento da dificuldade, brisa quando as temperaturas sobem. Nós somos abençoados por Deus.
Deus nos deu uma família, e por mais que você ache que não é a família ideal, é a que Deus lhe deu, cuide dela, honre a Deus na sua família. Deus nos deu filhos, Deus nos deu esposa, Deus nos deu um carro para andar, uma moto, um cartão de passagem para andar de ônibus. E força para andar a pé. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Mas não há nenhuma bênção superior ao descanso eterno. Nenhuma bênção é comparada àquilo que nós aguardamos. Tente imaginar uma bênção na sua mente, algo que você deseja muito, sei lá, a cura de uma enfermidade medonha. A cura de uma enfermidade que a medicina ainda não consegue resolver. E daí você pode dizer, se eu for curado, eu terei a maior de todas as bênçãos. Não. A maior de todas as bênçãos, meus irmãos, é o descanso eterno. Porque lá nós desfrutaremos da maior bênção de Deus, que é Ele mesmo. Deus é a maior dádiva de si mesmo. E desfrutar do descanso eterno é desfrutar da glória de Deus, da glória de Cristo. Entrar em um relacionamento íntimo com Deus, com Cristo, jamais desfrutado nesta terra. É por isso, meus irmãos, que esse descanso final é a maior bênção de Deus para seu povo. É o comprometimento de Deus. Deus se comprometeu com o seu povo de sustentá-los aqui, trazendo à existência, à nossa vida, todas as nossas necessidades supridas. Nada mais do que isso. É o que Jesus nos ensina. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E daí, quando nós vamos ver que coisas são essas que Jesus falou, é comida, bebida e vestimenta, necessidade básica para sobreviver. O que Deus nos dá a mais é uma manifestação da sua graça, antecipando as riquezas celestiais aqui na terra. Mas o comprometimento de Deus é nos conduzir pelo deserto, até chegar na grande e bênção final, que é o descanso eterno, o deleite e o desfrute pleno da glória de Cristo. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente não entende que isso é o melhor de Deus. Nós queremos desfrutar do melhor de Deus aqui e agora. E daí eu chamo a sua atenção ao fato de que se o descanso eterno que nós aguardamos ainda é a maior bênção de Deus, cai por terra toda a teologia da prosperidade, que nos ensina que o melhor de Deus é o que nós podemos desfrutar aqui e agora, relacionando essa bênção à conquista de bens materiais. Não é. O melhor de Deus, meus irmãos, a maior bênção de Deus é o descanso final. Muitos de nós não têm se deleitado em Deus. Muitos de nós não têm se deleitado em Deus e não estão satisfeitos com Deus, porque não querem Deus. Querem apenas o que Ele tem para dar. No dia que você entender que a bênção do descanso final é a maior bênção de Deus, nós viveremos melhor nesta terra. É a consumação da salvação, é a culminância da salvação, é o ápice da nossa salvação. Jesus nos salvou, nós somos regenerados, justificados, santificados, mas aguardamos o dia de sermos glorificados. E quando chegar naquele grande dia, não haverá pranto, choro nem dor. Não haverá absolutamente nada disso. Todas as nossas imperfeições físicas e morais serão absolutamente corrigidas, pois receberemos um corpo glorificado que nos dá condições de desfrutar eternamente desse descanso, onde nós estaremos plenamente satisfeitos em Deus. Mas há uma segunda lição aqui, é que o descanso é uma dádiva de Deus e não
resultado dos nossos esforços. Perceba que o texto, quando fala de descanso, ora fala apenas do descanso, mas fala em alguns momentos do descanso de Deus. Já no verso 1, visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. E nós vamos encontrar também no verso 10, pois todo aquele que entrar no descanso de Deus, e isso sinaliza, meus irmãos, que o deleite no descanso eterno não é produto ou resultado dos esforços humanos. É exatamente, meus irmãos, uma dádiva divina. É Deus quem dá, é Deus quem nos chama para desfrutar do seu descanso eterno. E como isso aconteceu? O deleite do descanso está relacionado ao sacrifício, à morte e ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não haveria descanso. A promessa se cumpre na cruz, no túmulo vazio. E todo aquele que crê em Jesus será salvo, é a promessa de Deus. Todo aquele que perseverar, crendo, depositando o seu pensamento em Cristo, crendo em Jesus até o fim, desfrutará deste descanso. Afinal de contas, Ele é quem nos perdoa. Ele é quem perdoa os nossos pecados. Você lembra o que aconteceu quando o povo estava prestes a sair do Egito rumo à terra prometida? Houve uma Páscoa, sacrifício, sangue derramado para ofertar a Deus. E quando Moisés já estava morto e Josué estava liderando o povo para entrar na terra prometida, Deus disse assim: santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificar-se ali, meus irmãos, entre algumas coisas, envolvia novamente a celebração de uma Páscoa, a circuncisão. Todos os homens deveriam ser circuncidados, tinham que ter o selo, o pacto da aliança. E uma Páscoa deveria ser celebrada mais uma vez. Porque ninguém entra na terra do descanso sem estar desfrutando do pacto da aliança com Deus. Meus irmãos, é Deus quem nos leva a desfrutar desse descanso. Não depende necessariamente da nossa fé, não. A nossa fé é a nossa parte de continuar crendo que Deus vai nos conduzir. Não depende dos méritos humanos, não depende da nossa vida de religiosidade, o descanso é o descanso de Deus. Não depende de pagarmos para entrar no descanso, não depende de absolutamente nenhum esforço humano, a não ser da fé em Jesus Cristo, para que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Perceba que esse descanso foi preparado no ato da criação. Quando o texto diz que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara, e isso já apontava para o descanso eterno. Entenda, antes de haver pecado, Deus já havia preparado um descanso. Porque Ele sabe de todas as coisas, o descanso é dEle, o céu é dEle. Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, Ele disse: eu irei preparar-vos lugar. E que lugar é esse? Senão a terra de descanso. E que morada é essa, a não ser a vida eterna, o deleite pleno no céu? Eu quero chamar a sua atenção aqui a duas coisas importantes. Primeira coisa importante é que a maior característica do lugar de descanso é a revelação plena da glória de Cristo, da glória de Deus. Mas há um outro ponto aqui, esse ponto é dramático. Se haverá um lugar, se há, e de fato há,
um lugar de descanso preparado por Deus para seu povo, também há um lugar de tormento preparado por Deus para aqueles que não são seu povo. É um lugar de dor, é um lugar de angústia, é um lugar de profundo desalento, é um lugar onde as pessoas permanecerão eternamente em sofrimento, enquanto que uns descansam eternamente, desfrutando da glória de Cristo, e não fizeram necessariamente esforço nenhum, porque lhes foi dado pela graça, porque eles creram em Jesus. Outros desfrutarão de desalento, de angústia, de dor e de condenação para todo sempre. Se o céu e o descanso é marcado pela manifestação da plena graça de Deus, o inferno, o local de desalento e dor, é marcado pela ausência da graça de Deus. Deus, ele se revela tanto no céu, lugar de descanso, quanto no inferno, lugar de tormento. Ele é Deus de todo lugar, de todo mundo, mas ele se manifesta de forma diferente nos lugares diferentes. No céu, manifestação plena da sua graça. No inferno, a ausência plena da sua graça e a manifestação do seu juízo. Meus irmãos, quando chegarmos a desfrutar dessa dádiva divina, não foi pelos nossos esforços. Imagine agora alguém chegando nas portas do céu e dizendo: até que fim eu cheguei, porque sem mim esse lugar seria monótono. Cheguei para alegrar o céu. Agora vai haver de fato algum sentido nesse lugar, porque o que seria daqui sem a minha presença? Mas irmãos, é exatamente isso que acontece quando nós cremos que o pecador é digno de ir para o céu, que ele decide se vai para o céu ou não. Se nós cremos que a salvação, o descanso, o deleite eterno está fundamentado nas obras humanas, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Que o céu sem o pecador não é necessariamente o céu, mas nós somos indignos, pecadores. Nós não somos dignos, meus irmãos, de nos aproximar de Deus, e se isso fazemos é porque Deus nos atraiu para Ele, através de Jesus Cristo crucificado. Portanto, você vai desfrutar do deleite eterno, porque Deus lhe atraiu para Ele. Há uma terceira lição aqui, e é exatamente o fato de que a fé em Jesus é a condição para entrarmos neste descanso. Perceba o verso 2 mais uma vez. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Uma referência ao povo do deserto, à comunidade do Êxodo. Mas a mensagem que eles ouviram não lhes valeu de nada, pois não foi acompanhada de fé. Meus irmãos, se a mensagem que hoje é pregada não for acompanhada de fé, não há salvação. Porque nós somos justificados pela fé. É pela fé que recebemos de Deus a absolvição dos nossos pecados. Está escrito: e o justo viverá pela fé. Aqueles homens e mulheres do passado pereceram no deserto sobre o juízo divino, porque ouviram a mensagem do Evangelho, repito, as boas novas de salvação, e não creram. E se você vai crer ou não, não depende absolutamente de mim. Não depende da pregação. Depende se você está ouvindo com fé ou se você não está ouvindo com fé. Mas entenda que entrar nesse descanso depende da sua fé em Jesus Cristo.
Em uma linguagem talvez teologicamente mais clara, quem entrar no céu, a porta é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O autor Lucas, e Atos dos Apóstolos, diz que em nenhum outro há salvação, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, porque não há nenhum outro nome que salve a não ser o nome de Jesus. A incredulidade, meus irmãos, é a disposição do coração responsável por manter as pessoas fora do reino de Deus. E é interessante porque o autor está falando para pessoas que estavam dentro da igreja, o que é possível chegarmos à conclusão que dentro da igreja tem aqueles que não desfrutarão do descanso. Pessoas que estão com o povo de Deus, comungam da manifestação da glória de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas não crêem na palavra de Deus, são incrédulos e ficarão do lado de fora. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de um evangelho tão descompromissado, da postura de alguns que se dizem cristãos, tão relaxadas, baseada na superficialidade, na mentira, na descrença e na religiosidade. Uma das maiores tragédias na vida daqueles que frequentam as igrejas é a tal da religiosidade. É aqueles que acham que apenas ir à igreja estão com o passaporte garantido. Parece contraditório o que eu vou dizer. Mas vir à igreja não lhe conduzirá ao descanso eterno. Com isso eu não estou dizendo que você não deve vir. Não entenda dessa forma. Ler a palavra de Deus, a Bíblia, não garante que você desfrutará do descanso eterno. E com isso eu não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia. Na realidade, há todos os incentivos para que você leia a Bíblia e escute a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Orar não garante que você desfrutará do descanso eterno. E com isso eu não estou dizendo que você não deve falar com Deus. Evangelizar não garante que você desfrutará do descanso eterno. E eu não estou dizendo que você não deve evangelizar. A igreja deve pregar o evangelho. Trazer o seu dízimo, a sua oferta, não garante que você entrará no descanso eterno. Sabe o que é isso? Ler a Bíblia, orar, dizimar, ofertar, evangelizar, vir à igreja, não é outra coisa a não ser a consequência de uma salvação genuína, de uma fé genuína depositada em Cristo. Não é a causa, são os efeitos. Você não vem à igreja para ser salvo, você vem porque é. Você não lê a Bíblia para ser salvo, você lê porque é. Apesar de na leitura da Bíblia o pecador encontrar a salvação, mas o texto bíblico diz que a salvação está condicionada a crer em Jesus Cristo. Não há nenhum outro método, não há nenhuma outra forma, tem que crer em Jesus. E aqueles que creram em Jesus e que crerão em Jesus, lerão a Bíblia com a disposição correta, virão à igreja com a motivação correta, trarão as suas ofertas, seus dízimos, evangelizarão, servirão a Deus para o louvor da glória de Deus, não para ser salvo, mas porque foram salvos pela fé em Jesus Cristo e desfrutarão do deleite eterno. A gente precisa alinhar as coisas, meus irmãos, e entender que uma vida de religiosidade levará multidões ao inferno, mas uma vida de fé em Jesus Cristo conduzirá muitos à salvação e ao descanso eterno. Você crê em Jesus Cristo? Você tem Jesus Cristo como Senhor, Salvador da sua vida? Você creu verdadeiramente? Você tem certeza que você morreu com Cristo?
e ressuscitou com ele? Você tem certeza que você se despiu e depositou toda a sua fé em Cristo, reconhecendo que você não tem a capacidade de salvar a si mesmo, por isso que você crê nele? Você sabe o que é a fé? A fé em Jesus é a maior declaração da nossa incapacidade. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, eu creio em Ti porque só o Senhor pode me salvar. Eu sou incapaz de resolver o meu problema. Eu sou incapaz de salvar a mim mesmo. Eu sou incapaz de acrescentar 1 centímetro à minha altura, um dia à minha existência. Eu sou incapaz de desejar outra coisa a não ser o pecado. Portanto, eu me arrependo e creio no Senhor, porque o Senhor pode me livrar das minhas transgressões. A fé, meus irmãos em Cristo, é a declaração da nossa incapacidade, da nossa insuficiência, é a declaração de que nós não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos. Você que está aqui nessa noite já creu nessa dimensão? Você crê em Jesus Cristo de tal maneira que está nele e ele está em você? Você está unido a Cristo pela fé? A fé é a única condição para entrar nesse descanso, ao passo que a incredulidade deixará muitos do lado de fora. Mas há uma quarta lição aqui, é que o descanso começa neste mundo e continua na eternidade. Preste bem atenção, parece difícil, mas não é. Nós temos muitos momentos de tristeza, de decepção e dor. É fato. Mas em meio a isso nós desfrutamos de alegria, de refrigério e de alento. Isso quer dizer que o descanso começou já, mas ainda não plenamente. Eu quero dizer, meus irmãos, que apesar de todo o sofrimento que temos na vida presente, também tem dor. Além da dor, tem a alegria também. Além do cansaço, vem o refrigério. Das incertezas, vem as convicções. E esse descanso já é desfrutado no aqui e agora. Ele começou aqui. Todas as bênçãos de Deus ministradas em nossas vidas e na vida da igreja, é Deus trazendo antecipações desse descanso que um dia desfrutaremos plenamente. Portanto, nós vivemos em uma tensão entre o já e o ainda não. Nós já desfrutamos do descanso, mas ainda não em sua plenitude. Mas já desfrutamos. Se você tem um momento de alegria, é porque Deus tem te dado descanso. Mas haverá, meus irmãos, aquele dia em que aquilo que nós desfrutamos no aqui e agora, em parte, desfrutaremos plenamente. Você entende agora? Olha que coisa interessante. O meu sogro, aquele senhor de cabelos brancos, digno de respeito, não é? O homem mais próspero que eu conheço, não é? Ele sentia dores fortíssimas na perna. Como foi que Deus promoveu o descanso para ele? Promoveu uma cirurgia, ele colocou uma prótese de titânio, ele agora descansa da intensidade daquelas dores. Mas em parte ele ainda sente aqui e ali, porque o descanso pleno só virá quando Jesus vier nos buscar. Então ele já descansa, mas ainda não em plenitude. Mas o descanso vai chegar, irmão Geraldo. O descanso vai chegar, irmã Carmita, que vive uma luta
é enfermidade, é questões familiares, mas tem momentos de alegria ou não tem? Deus lhe traz convicção, ministra a vontade dele ao seu coração ou não ministra? É descanso. Mas haverá o dia em que a senhora desfrutará do descanso pleno, eterno, em que as angústias dessa vida já não mais existirão. Mas o descanso, meus irmãos, é para já, é hoje. Olha só o que o autor diz. Lá no versículo 7, por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. O descanso, meus irmãos, começa no aqui e agora, nesse mundo de imperfeições, de lutas e tribulações, e culminará no céu. Lá é o descanso pleno e eterno. Então nós vivemos no já e no ainda não. Já descansamos, mas ainda não plenamente. Mas isso traz o que aos nossos corações? Consolo, alegria, motivação para perseverar até o fim. Em último lugar, a única maneira de estarmos seguros, aguardando o descanso de Deus, é nos apegarmos à sua palavra. Perceba que os crentes do passado pereceram no deserto porque não creram na palavra de Deus. Porque foram incrédulos, não deram ouvidos. E agora, o autor termina os versículos 12 e 13, que encerra o parágrafo que trabalhamos nessa noite, chamando a atenção para a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês novamente. Verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por que é que ele termina o parágrafo nesses 2 versículos, chamando a atenção para a eficácia da palavra de Deus? O autor não tem interesse aqui de dizer que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Não é essa a intenção do texto. Ele está dizendo que a palavra de Deus é o que penetra no mais profundo dos seres humanos. É a palavra de Deus que consegue discernir as intenções mais profundas do coração dos seres humanos. É Deus quem perscruta as cumieiras do nosso coração. Ele sabe todas as coisas, de maneira que não há nada, nem ninguém que possa lhe esconder alguma coisa. E quando você compara essa exaltação da palavra de Deus com o chamado à fé para entrar no descanso, a conclusão é: a única forma segura é permanecer crendo, é permanecer seguro, crendo na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Aí vem novamente o verso 2. Eles ouviram, mas não creram. E você? Ao ouvir a palavra de Deus, você vai se apegar a ela ou vai abrir mão dela? Perceba que todo o problema da carta aos Hebreus gira em torno da apostasia, do abandono da fé. E sabe quem abandona a fé, meus irmãos? Aqueles que abandonam a palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus? Sabe por que é importante refletir nisso? Porque nós dizemos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Se a Bíblia de fato é a sua regra de fé e prática, logo você tem que crer que ela é a palavra de Deus e tem que praticar aquilo que você diz crer. E aqui está registrado. Não existe, meus irmãos, vida cristã
Não há como perseverar na fé sem crermos na palavra de Deus. Tem muitos conselhos de Deus, mandamentos, instruções, chamado à perseverança, à santidade, ao arrependimento de pecado, que estão escritas aqui, e nós só teremos conhecimento disso quando lermos, quando buscarmos. Se apegue à palavra de Deus, se apegue às promessas de Deus. Aquilo que Deus nos prometeu irá se cumprir inevitavelmente. Mas a nossa parte é permanecer crendo, é perseverar até o fim. A palavra de Deus não é palavra de homens, sabe? Eu percebo que há tantos gurus da fé, pessoas que têm a capacidade de, em um momento como esse, por exemplo, fazer com que todos aqui saiam se sentindo gigantes, enfrentar uma nova semana, triunfando, derrubando os Golias, cruzando o Mar Vermelho. Mas necessariamente essas pessoas não são chamadas a uma fé genuína, verdadeira. É uma fé triunfalista que ensina que Deus fará com que os crentes sempre ganhem, sempre vençam, sempre isso, sempre aquilo. Mas é uma fé destituída de arrependimento, é uma fé destituída de reflexão, é uma fé destituída de glorificar a Deus em todas as questões da vida. Meus irmãos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, aí nós estaremos seguros. Aí nós estaremos seguros. A ausência da palavra de Deus na vida de muitos de nós é exatamente a razão porque a igreja desfruta de uma fé superficial. É exatamente a razão do porquê ela relativiza tudo. E quando chega em datas, por exemplo, comemorativas, de festividades mundanas, sempre a igreja é desafiada a permanecer fiel ou não. Alguns abrem mão. Igrejas produzindo baile de carnaval, porque os crentes precisam se alegrar. Baile de carnaval gospel, porque os crentes precisam de um momento de alegria, porque a vida cristã é monótona. Quem já viu isso? Não há vida melhor. Não há comunhão melhor do que estar com o povo de Deus, na casa de Deus, se confraternizando com o povo de Deus, na casa do povo de Deus, desfrutando da intimidade com os irmãos. Isso é monótono? Monótono é passar a noite inteira numa balada, beijando quem não conhece, amanhecendo liso, com dor de cabeça, comprometendo o salário do mês que vem. Depois disso, tomando conhecimento que é soro positivo, porque ficou com todas. Isso é terrível. E no final, caso não haja arrependimento, ainda ia ao inferno. Meus irmãos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus, ou nós vamos entrar na onda de igrejas que estão lotadas, mas igrejas lotadas de pessoas vazias de Deus, que quando confrontadas não têm certeza se são salvas ou se não são, que estão trocando Jesus por Genésio. A gente tem que parar para refletir no que é importante. O autor aos Hebreus nos exorta do começo do livro até o fim. Serão, meus irmãos, mais de 10 capítulos, necessariamente 13 capítulos de exortações, para que permaneçamos fiéis. Não há uma mensagem mais atual do que essa. Todas as vezes que eu leio Hebreus, que eu ensino Hebreus, eu penso na vida cristã, na minha vida cristã e na vida cristã da minha igreja. Portanto, meus irmãos, aguardemos o descanso de Deus. É a bênção final, é o resultado da dádiva divina, da graça de Deus nas nossas vidas. A fé em Jesus é a condição para desfrutarmos desse descanso. O descanso começa no aqui e agora, e a única maneira de desfrutarmos dele é nos apegando
as promessas e a palavra de Deus. Portanto, assim permaneçamos crendo na palavra de Deus.